Além da festa, o Conselho Municipal do Idoso, ele realiza que tipo de funções a favor dos idosos? Eu não sei, você falou que tem a ideia de implantar a delegacia do idoso aqui. Fala um pouquinho das outras tarefas que o Conselho tem para favorecer o idoso. A função assim primordial do Conselho do Idoso é fazer a propositura de políticas públicas. Como? Tem até a questão fiscalizadora. Algumas vezes tem a questão fiscalizadora. E assim, hoje a gente está muito atento no município por conta desse aumento que tem do público idoso. Sabe, a gente faz assim, nos fóruns permanentes nossos, passar informação. E essa questão desses fóruns permanentes, a gente vê o que está mais acontecendo. Vou dar um exemplo bem prático. Época de final de ano, o índice de assalto aumenta, o pessoal tudo com o 13º na mão, tudo porque quer gastar o dinheiro na cidade, né? A gente faz uma palestra com uma orientação para eles a respeito dos cuidados que se deve ter. Algumas vezes a respeito do benefício, algumas vezes sobre o transporte público. Aí são as mais variáveis possíveis, só que a gente tenta ser muito, muito prático nisso daí. Pegar o que está mais assim aflorado. Quer dizer, para propor alguma coisa, você tem que contar também com a parceria do poder público, né? A prefeitura ou a Câmara Municipal. Sim. Vocês do Conselho do Idoso sozinhos não podem fazer, por exemplo, vocês sozinhos não podem implantar a delegacia do idoso, né? Não. É um conjunto. Hoje a gente até, o Conselho se encontra assim numa situação muito boa. Por quê? Por conta dessas parcerias que você comentou. A gente tem assim vamos dizer assim, as portas estão abertas para nós. Conto com uma promotoria que é um super parceiro nosso. Tem a questão da OAB, a questão da Secretaria de Saúde, a SAS. Sabe, assim, hoje esse grupo funciona muito bem. E assim, não adianta, só o conselho sozinho não faz nada. Nós temos que ter essas parcerias para resolver a situação do idoso da melhor maneira possível. Quando a gente fala em idoso também, a gente lembra das reportagens de telejornal mostrando maus tratos. E eu falei até com você antes da gravação que eu entrevistei alguns meses atrás a Vera Lino, secretária de Assistência Social da Prefeitura, e ela disse que a maior parte, a grande maioria das denúncias que ela recebe de maus tratos se referem a idosos. Como é que o Conselho lida com isso? Como é que o Conselho pode ajudar esses idosos para que denunciem ou algum tipo de trabalho? A gente estimula muito essa questão de estar denunciando para a gente fazer essa averiguação, né? Porque a gente sempre tem que averiguar, né? Porque chega a denúncia, a gente tem que ver qual é a veracidade dessa denúncia. E assim, tudo isso que mais assim é mais contundente, que essas agressões muitas vezes é por um ente muito próximo. É por um filho, é por um neto. Sabe, isso assim, no conselho, acho que é das coisas que mais incomoda o nosso colegiado. Porque é uma inversão de valores sem precedentes, né? É a hora que era para ele ser cuidado, ele cuidou a vida toda de um filho, de um neto, aí agora não, ele está sendo maltratado por uma pessoa que era para dar um respaldo para ele. E muitas vezes é porque a pessoa não tem paciência, né, para cuidar. Não tem. E aí não tem dinheiro para contratar uma enfermeira. Você tocou em outro ponto, essa questão do dinheiro também gravíssima. Essa apropriação indébita que o pessoal faz do benefício dos idosos. Muitas vezes pegam o cartão com a senha e se apropriam disso e não dá, assim, a hora que é para o idoso colher aquele benefício dele que trabalhou a vida toda, é um mérito que ele tem, ele é tirado dele disso e ele passa muitas vezes necessidade. Você lembra particularmente assim de algum caso que mais te chocou aqui em Jacareí, que você foi verificar ou que você teve conhecimento? Já, teve algumas situações que eu fui fazer visita justamente por causa disso. É uma pessoa que se diz muitas vezes bem intencionado, se apropria de uma poupança que o idoso tem, se apropria do cartão, e daí quando você vai averiguar as condições que essa pessoa está vivendo, que esse idoso está vivendo, nossa, é de dar dó. Mas assim, o que mais acho que chamou a atenção mesmo é quando tem interdição de casa clandestina, de asilo clandestino. Isso acontece muito? Não acontece muito, mas acontece. Ano passado tivemos uma situação dessa, que na verdade era meio com outra figura. Tinha paciente psiquiátrico misturado, mas tinha idosos também. Mas alguns anos atrás nós fizemos uma interdição que foi noticiado em tudo quanto é jornal, inclusive. Essa foi terrível. Essa foi terrível. Porque eles estavam largados lá. Isso, teve que ser feita uma força-tarefa para locar esses idosos. Primeiro a gente viu os familiares,
quem que podia estar ficando com esses idosos. E depois a gente viu nas 3 casas de repouso que fazem um trabalho 100% correto aqui no município, para a gente estar alocando esses idosos. Porque às vezes até nesse caso da denúncia que você falou do asilo clandestino, tem até a conivência dos parentes que largaram lá de propósito, ou os parentes não sabiam que estavam passando por maus tratos? Alguns casos eles não sabem, outros eles são coniventes, infelizmente. E daí tem que denunciar a família, né? Isso, porque inclusive consta no nosso estatuto, no Estatuto do Idoso, que a primeira instância para se cuidar do idoso é a família. E hoje em dia, quais são as grandes lições que você, nesses 6 anos de presidência, que você aprendeu administrativamente, eu estou falando, também em contato com os idosos? Que tipo de lições você vai guardar quando você não estiver mais participando do conselho? O que você vai levar? Senhor André, é muito legal. Assim, esse aprendizado eu vou levar para sempre. Assim, administrativamente falando, a gente acaba aprendendo, vamos dizer assim, você pega o time, como que você vai dialogar com o poder público, muitas vezes com uma iniciativa privada, você pega o trâmite de toda essa situação. Por quê? A questão do idoso, muitas vezes, é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. E aí a gente tem que estar muito atento, e a gente tendo essas portas abertas facilita. Administrativamente é isso, porque não pode ter morosidade em se tratando de situações com os idosos. E assim, para mim, assim, essa questão do tratativa com os idosos, eu aprendo muito essa questão da empatia, sabe? Essa questão de você se pôr no lugar da pessoa. Você vê uma pessoa que teve a vida toda, hoje ela está naquela situação, algumas lições que essas pessoas te dão, sabe? Isso para mim é muito valoroso. Eles também têm muita gratidão, né? Eu imagino que eles vêm te agradecer sempre. Sim, isso é assim, é a melhor parte que tem, sabe? É que nem fizemos essa interdição numa casa clandestina. E tem um asilo ao qual eu ajudo aqui no município, e algumas vezes eu estou lá. Hoje a idosa está lá, está feliz da vida, ela deu uma guinada, saúde, sabe? E ela ficava no portão dessa casa clandestina pedindo cigarro para quem passava. Eu lembro muito bem disso como se fosse hoje, sabe? Isso assim é muito gratificante você poder ver que você fez o bem para alguma pessoa. E por conta desse trabalho tão destacado que você fez, o ano passado você recebeu o título de cidadão jacareiense da Câmara. Se não me engano, foi até uma proposta do Arildo, né? Isso, foi o vereador Arildo. Como é que foi para você receber essa notícia, essa surpresa de ser agora cidadão jacareiense? Sim, Rodrigo, eu assim, fiquei muito feliz. Nossa, foi uma felicidade. Quando o vereador veio falar comigo, eu fiquei muito feliz por essa... Ele tem enxergado em mim que eu tinha um mérito suficiente para estar recebendo isso. Fiquei muito também agradecido a todos os vereadores, porque é uma votação. Se tivesse algum empecilho ali, eu não estaria apto a receber essa homenagem, né? Tanto ao vereador Arildo como todos os vereadores, é uma gratidão. E eu fiquei muito surpreso, muito feliz. Assim, eu já me sentia assim, um cidadão de Jacareí de coração, sabe? Mas daí agora não, foi documentado, sabe? Você receber essa honraria. E para mim foi um dia ímpar, assim, inesquecível por vários motivos. Muito emocionante. O pessoal que foi falou assim, poxa, nossa, foi difícil para mim falar lá no dia, né? Geralmente a gente fala, tem uma facilidade, mas aquele dia a emoção estava muito assim, por quê? Vários fatores. Acredito que tenha sido o mais novo de idade a estar recebendo esse título. A próxima pergunta minha ia falar, outra curiosidade sua, né? Presidente do Conselho Municipal do Idoso, sendo um dos mais jovens a receber o título também. O mais jovem de idade e talvez das pessoas que esteja há menos tempo no município. Sabe, isso quando o vereador, o Arildo veio me oferecer, eu falei, Fred, você teria interesse, você aceita essa... Eu falei assim, não, aceito, fico muito feliz, mas daí eu brinquei com ele, falei assim, nossa, Arildo, você aumenta a minha responsabilidade em muito aqui no município, né? Fiquei muito feliz, no dia foi assim, por providência, eu não acredito no acaso, eu não acredito nisso, eu acredito que está tudo escrito, tem um plano, alguém tem um plano pra gente. Não é coincidência. Não, por quê? Eu até brinquei no dia, foi no dia do aniversário da minha mãe. Foi no dia 18 de junho do ano passado, foi o dia do aniversário da minha mãe. Até fiz uma brincadeira com ela lá no discurso, né? E assim, daí eu liguei para ela, né?
para marcar o dia. Eu falei assim, ô mãe, a senhora não se incomoda de ser no dia do seu aniversário? Ela falou assim, não, eu não me incomodo, mas você não vai falar que é meu aniversário. Eu falei assim, não, é lógico que não, mãe, fica tranquila, até parece que eu não ia falar alguma coisa, né? E foi muito emocionante, a plenária cheia, isso foi, sabe, meus grandes amigos estavam lá, meus parentes, assim, acreditando, porque aquilo lá, na verdade, eu recebi o título, mas é extensivo a todos os meus amigos, os meus irmãos, do convívio do dia a dia, que é o resultado. O resultado é o convívio que você tem com as pessoas, né? E assim, também uma coisa que foi muito emocionante que eu tive que falar do meu pai. Hoje em dia, ainda é tão latente É uma parte que, nas sabe, eu fiz um discurso lá que, nossa, pegou um pouco. Mas foi um dia ímpar, fiquei muito feliz. E é aquilo que eu falei, a responsabilidade que eu tenho no município aumentou. O seu pai é uma grande referência para você também, né? Ah, é. O meu pai é o meu norte, né? Em questão de princípios, de caráter. Aquilo que eu falei no começo, ele me passou os valores que são assim, não tem como abalar esses valores, que é a questão da ética, da postura, da conduta, de você acreditar num ideal e por esse ideal você lutar. E você ter perdido o pai com 26 anos, por aí, 27 anos. Isso. O que ocasionou isso na sua cabeça, assim? Porque eu imagino que perder um pai com 20 e poucos anos não seja fácil, claro que não é fácil, né? Como é que foi pra você? Não foi fácil, não. Assim, eu fiquei, nossa, você perde o norte, né? Você fica meio... Sem chão, né? Da maneira como foi, né? Era uma pessoa... Estava com os problemas de saúde dele, mas era uma pessoa assim, sabe, muito ativa, muito alegre. E assim, foi de uma hora para outra. E assim, eu fiquei bem ruim, fiquei muito triste, muito chateado com isso. Aí um grande amigo meu falou assim para mim, falou, Fred, não fica se perguntando o porquê, porque sempre que acontece uma coisa ruim, a gente fica se martirizando e perguntando o porquê. Pergunte o pra quê. Pra que isso aconteceu com você? E eu tirei muito essa ideia, sabe? Para mim, eu tá me renovando, eu pôr mais em prática as coisas que ele me falava, algumas arestas que eu tinha que aparar, que ele sempre batia nessa tecla, porque a vida continua, entendeu? Ficou minha mãe e minha irmã, sabe? E assim, eu tenho muito isso em mente, não é porquê. E até no meu dia a dia, na minha vida, eu não fico muito o porquê das coisas. O porquê é uma coisa muito, sabe, muito justificativa. É pra quê? Para você melhorar, para você tirar forças de onde você não tem. É a autossuperação. Muitas vezes é sair da zona de conforto, é uma palavra que eu gosto muito. Assim, a zona de conforto ela é perigosa para o ser humano. Isso me fez... É porque uma hora o tapete pode ser puxado. Não, com certeza, com certeza. E você nunca pensou em seguir em outro ramo sem ser esse que seu pai te deixou do transporte? Você já trabalhou em outra coisa ou não? Sempre foi no transporte? Eu sou arquiteto e urbanista de formação. Eu sou arquiteto. Você já trabalhou na área? Trabalhei na área, eu já fui prestador de serviço na Infraero, trabalhava no aeroporto de Congonhas, na primeira etapa da ampliação do aeroporto de Congonhas, isso há 15 anos atrás, mais ou menos, 13 anos atrás, seria algo mais ou menos assim. Fiz algumas regularizações, alguns projetos, mas assim, eu acabei pendendo mesmo para essa área do segmento do transporte, até mesmo eu acabei deixando a arquitetura pela situação que meu pai se encontrava, questão de saúde, ele precisava de mim naquele momento estar do lado dele. Daí eu peguei, não me arrependo, entendeu? Gosto da arquitetura, entendeu? Trabalha muito a criatividade, o senso prático, mas assim, eu não me arrependo não, ali a minha hora era estar do lado do meu pai. E você, na rotina do Conselho Municipal do Idoso, assim, lidando o ano todo, tem a festa, você se preocupa, tem uma hora que você mesmo, assim, quer dar uma relaxada e você vai para outro lugar? O que você faz nas horas vagas para não pensar no seu trabalho no dia a dia? O que você costuma fazer? Geralmente eu gosto muito de estar com os amigos, sabe? De confraternizar com os amigos, sabe? Tenho bons amigos aqui em Jacareí, fiz ótimos amigos aqui. E assim, é a hora que você, assim, é o que você falou mesmo, você pensa do nada, entendeu? É a hora que você relaxa, joga a conversa fora, né? Você dá aquela reciclada, né? Isso é importante acontecer de vez em quando, porque senão você vai ficando saturado, né? E quando você sair do Conselho do Idoso, as festas vão continuar sendo aqui? Você pretende manter o SEST como, entre aspas, uma sede do Conselho do Idoso para isso, não? Sim, inclusive aqui o espaço está aberto para isso. Para a gente é muito interessante
estar com esse público aqui, poder oferecer isso, porque nós temos uma ótima estrutura aqui para estar oferecendo, para sediar esse tipo de evento, entendeu? Tanto pela localização estratégica, pela estrutura física mesmo. E assim, não tem o porquê parar, entendeu? Vai ser sempre bem-vindo. Embora não estejamos mais na presença lá na frente, vai ser sempre bem-vindo e vamos dar a mesma atenção que a gente dá hoje. Vocês têm planos também de organizar uma sede para o conselho ou isso, na sua visão, não é necessário? Eu acho assim, mais para frente pode ser necessário sim. Pode ser necessário sim, até mesmo pelo crescimento que está tendo esse público da melhor idade, né? Eu acredito que mais para frente vai ser sim, mas hoje a gente convive muito bem na sede dos conselhos, que são todos os conselhos juntos. Para a gente encerrar a nossa conversa, então, a gente vê cada vez mais também a notícia de que os idosos hoje cada vez mais tendem a aumentar, a ser uma maior parte, uma maior fatia da população. Quais são as principais políticas públicas que devem ser feitas para servir os idosos daqui a, por exemplo, 50 anos? A gente viu uma reportagem no Japão que quase um terço da população já é de idosos. Quais são as principais políticas públicas para esse público? É uma coisa assim que a gente vê muito, é trabalhar no preventivo e não no corretivo. Sabe, você está se antecipando às situações com políticas públicas eficientes. Na questão de esporte, lazer, cultura, saúde. Você trabalhando nesse preventivo, você vai evitar um desgaste maior e também a questão financeira depois para o poder público tá lidando com isso vai ser menor também, porque o preventivo acaba sendo mais barato que o corretivo, né? E a gente preserva a saúde deles, né? Tá certo, Fred. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigado por me receber aqui no auditório do SESC no Senat. Obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, sabe? Fico muito assim honrado da TV Câmara, esse canal aberto aí que hoje faz um trabalho de excelência. Eu fico muito honrado e eu que agradeço esse convite. Obrigado pela sua Obrigado, entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.